pessoal, estamos mais uma vez no ESG na TV, com o estudo sistematizado da doutrina espírita, falando do tema valorização da vida. E hoje nós vamos tratar do tema tão difícil e tão preocupante que é depressão. E para tanto nós convidamos o nosso amigo José Vanderlei, que está aqui conosco, para nos ajudar a entender melhor esse assunto. José Vanderlei é psicólogo, trabalha no Grupo Espírita Eurico Bassanufo há 20 anos, lá no Paranoá, e é um expositor espírita de bastante tempo. Temos também conosco o Luciano, que é um dos nossos amigos do ESG, e a nossa querida Fernanda também, que trabalha conosco no ESG. Então vamos iniciar essa conversa de hoje com aquela coisa mais importante. O que é depressão, por favor, José Vanderlei? Max, Fernanda e Luciano, primeiramente gostaria de agradecer esta oportunidade de estar aqui nessa casa que é absolutamente respeitável e a quem nós temos um carinho todo especial, a Federação Espírita Brasileira, e agradecendo a espiritualidade, a oportunidade da gente estar divulgando esse tema, não só sobre a abordagem, sobre o entendimento da medicina, da psicologia, mas também o que é que a doutrina espírita traz de colaboração para nós entendermos o tema. Para nós entendermos a depressão, nós vamos inicialmente conceituar esse termo como uma doença psiquiátrica, Max. Ou seja, é uma doença que fala sobre os nossos estados mentais. A depressão, ela é recorrente, ela é progressiva, ou seja, ela pode passar de um estado leve, mediano e um estado mais grave. Ela é crônica, ou seja, ela acompanha as pessoas durante uma larga faixa da vida da pessoa. E ela se caracteriza basicamente por ser um transtorno do humor, do sentimento, de como a pessoa reage frente aos diversos acontecimentos da vida. Então, ela pode se caracterizar por um humor deprimido, uma tristeza que não tem fim, uma falta de ânimo, uma falta de motivação, uma autoestima comprometida e levando muitas vezes a pessoa a aspectos incapacitantes da sua vida, muitas vezes até do seu ponto de vista profissional, né? Então, para a gente entender, Max, a depressão, a gente usa um termo que no meio profissional é bastante significativo. É a questão da desfuncionalidade. Uma pessoa que tem ou exibe um quadro depressivo, ela, antes de qualquer coisa, tem aspectos da sua vida comprometidos, aspectos sociais, aspectos de estudo, de trabalho, de relacionamento. Certo. Vanderlei, assim, comumente também, às vezes, costuma-se usar depressão como uma tristeza. Como é que a gente pode distinguir, como é que se pode distinguir isso aí? Uma simples tristeza, né, que pode ser algo passageiro, para uma depressão que é algo patológico de fato? Desenvolver um pouquinho isso aí. Ok, Luciana, essa pergunta é interessante para que a gente possa entender que na vida de todos nós, durante a nossa encarnação, nós temos diversos episódios que são considerados verdadeiros testes, né? São expiações, provas pelas quais passamos. E muitas vezes essa tristeza que ela é circunstancial, ela não é o que caracteriza a depressão. Nós poderíamos usar uma imagem para a gente entender. É a questão da tristeza e como ela se caracteriza e a depressão como é que se caracteriza. Imaginemos que todos nós estamos andando em um determinado terreno e ao darmos os nossos passos, e nessa época chuvosa, nós temos, por exemplo, uma poça d'água e que as pessoas que vão passando, às vezes pisam naquela poça, mas continuam andando. Então, às vezes a gente suja a roupa, suja o pé, mas continuamos mesmo assim. E tem algumas pessoas que passam por essa mesma situação e ficam no mesmo lugar, pisando dia após dia na mesma poça, sujando o sapato, as roupas. A tristeza e a depressão, a gente poderia diferenciá-las desta maneira. A pessoa que passa por um episódio de tristeza, ele reage a uma determinada prova, uma circunstância daquele momento, mas depois supera, ele passa pelo problema, mas vai em frente. Um dia, 2 dias, 3 dias, mas não é comum isso se prolongar por semanas, meses ou até anos. Levanta poeira e dá volta por cima. Isso. Então, no caso da tristeza,
nós temos um aspecto da funcionalidade temporal que é importante na avaliação clínica. Ou seja, a pessoa passa por um determinado problema, mas supera e vai em frente. O deprimido, a tendência do deprimido é estacionar no problema. E precisa de ajuda. E nesse momento ele precisa de ajuda, não só a ajuda profissional, mas a ajuda daqueles que estão à sua volta. Entre a tristeza e a depressão, a melancolia, como é que se situa? Essa melancolia, que é considerada essa tristeza agravada, ela é realmente uma das caracterizações da depressão. Né? Antigamente eles chamavam, na época até dos gregos, de a bile negra, que é considerado um estado do corpo biológico onde há uma reação profunda de entristecimento em razão dos acontecimentos. Sempre existe algo que a gente pode avaliar clinicamente como um gatilho desencadeador da doença. Gatilho? Isso. Como é que é isso? Então, toda doença, as doenças mentais, e muitas vezes elas têm um ponto bem caracterizado de início, que a gente pode caracterizar isso como sendo um gatilho, não é? um start, algo que dispara o processo. No meio médico, no meio da psicologia, nós vemos que muitas vezes as perdas, principalmente as parentais, pai, mãe, numa idade muito regredida, logo na primeira infância, no início da adolescência, causam um grande estremecimento na pessoa e essa pessoa pode, em razão disso, desenvolver fatores que já são genéticos ou biológicos que estão adormecidos e podem, naquele momento, ganhar curso. Você está dizendo, então, que a pessoa tem instalado nela e esse processo que está instalado precisa de ser startado, de ser iniciado por alguma causa externa. Isso. Ou causa externa ou endógena, interna na pessoa. Existe uma classificação que trabalha essa origem. Mas o importante é saber que a depressão é sempre um peso maior do que a pessoa pode carregar. Muito bem. Wanderley, uma curiosidade. Qual a incidência de depressão nos dias de hoje? Ok. Os estudos, as estatísticas atuais, esses estudos referenciam a depressão como acometendo algo em torno de 7 a 10% da população mundial e dentre os países também. É uma margem que se mantém nas diversas sociedades. 7 a 10%? De 7 a 10%. Se for então, 10%, nós temos 7 bilhões de habitantes aproximadamente, são 700 milhões? Quase meio, um pouco mais de meio bilhão de pessoas muita gente, no mundo sofrem com essa doença. E nós temos uma característica, estamos falando de estatística, nós temos que, por exemplo, as mulheres, elas sofrem, estatisticamente, 2 vezes mais, são acometidas 2 vezes mais que os homens. Não é? Mas a depressão, como uma doença, um distúrbio do humor, ela acontece ao longo, em todas as fases da vida. Nós podemos ter crianças deprimidas, adolescentes deprimidos, adultos e pessoas que chegaram à terceira idade deprimidas. E as mulheres, uma curiosidade, é algo que os cientistas estão pesquisando, diz respeito à alteração principalmente hormonal das mulheres, né? O início da vida fértil e a saída deste ciclo de fertilidade. São 2 momentos marcantes para nós entendermos a incidência da depressão. Estatisticamente também se fala algo em torno de 30 a 40 anos como sendo a faixa de maior incidência da doença. Isso de forma geral? De forma geral. Assim, para que as pessoas possam diagnosticar por si mesmas alguma maneira de diagnosticar isso? Sim, existe algo em que a pessoa que convive com a pessoa que está passando por essa fase, por essa prova, por essa dificuldade, é principalmente perceber a alteração no comportamento, no jeito de ser da pessoa. As pessoas que gostavam de fazer determinadas coisas não fazem mais, há uma tendência ao recolhimento, à individualidade, a ficar em si mesmado, muitas vezes trancado, no escuro, às vezes por 1 dia, 2 dias, 3 dias, não querem mais comer as comidas que gostavam, não vão mais aos passeios que gostavam de fazer.
não se relacionam com os amigos que gostavam de Isso é encontrar. abrupto ou é gradativo? É gradativo. Gradativo. E existe, Marcos, inclusive, uma mensagem da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, que nos fala, que nos dá essa certeza, inclusive, sob o ponto de vista espiritual, que é algo que vai gradativamente desestabilizando o espírito. Então, as pessoas da família têm que estar atentas a esse Tem que estar comportamento um atenta. dos outros, né? Isso. Porque se a pessoa prestar atenção, ela vai notar Vai notar. que está acontecendo um processo de instalação ali de depressão. Se você convive com a pessoa e essa pessoa gostava, por exemplo, muito de comer determinada comida ou de determinados hábitos e ela agora já não está mais fazendo, e é uma tendência ao recolhimento. E não existe uma causa muito próxima, por exemplo, às vezes uma perda, às vezes uma questão relacionada ao trabalho, há uma questão do endividamento, a questão financeira também é uma questão, um estresse físico, um emocional, um término de relacionamento. Essas são evidências normais, são situações normais em que muitas vezes as pessoas passam e se entristecem com isso, Max, mas o que caracteriza a depressão é a continuidade nesse visgo emocional ao longo do tempo. Então, um dos critérios para as pessoas ajudar a entender é a permanência no tempo. Com certeza, esse é um problema que precisa ser melhor compreendido, né? Você falou rapidamente das causas, mas essas causas devem ter raízes profundas, né? Porque o número de deprimidos vem aumentando com o passar do tempo, não obstante a situação. Então, nós vamos deixar para o próximo bloco esta pergunta: quais são as causas fundamentais da depressão? E você que está conosco, voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o tema depressão no ESG na TV. E no último bloco nós perguntávamos ao nosso convidado, o José Vanderlei, sobre as causas da depressão. E agora nós queríamos ouvir, José Vanderlei, o que você pode nos dizer sobre isso, principalmente para quem está vivendo esse problema, como lidar com isso, né? Então, quais são as causas que a gente já conhece da depressão? Tá. Recapitulando o que nós havíamos falado ainda agora, Max, a respeito da depressão, é importante que se entenda que é uma doença psiquiátrica, ou seja, é algo que diz respeito à nossa saúde mental. Então, quando nós falamos de causas, vamos analisar as diversas questões na área de saúde, nós temos que ver qual é o modelo que orienta a nossa ação. Por exemplo, a ciência médica e a psicologia, muitas vezes servindo do avanço dos conhecimentos da atualidade, conseguem perceber que existem causas que são da ordem biológicas, que são causas de origem social para a instalação desse quadro, né? Por exemplo, se nós formos avaliar o que a ciência médica hoje está falando a respeito da depressão, nós vamos observar que eles detectam que existem nas pessoas acometidas por essa doença como que uma diminuição em níveis de neurotransmissores. É como se estivesse algo faltando na química cerebral destas pessoas. Então, é natural, às vezes até por um raciocínio, muitas vezes mecanicista, muitas vezes que quer entender causas e consequências. Se a ciência detecta, por exemplo, que existe uma falta, uma diminuição na atividade neuronal por determinado aspecto, é razoável tentar compreender que a ciência médica e a farmacêutica irá tentar colocar isso na forma de substâncias, encapsular e vender nas farmácias como sendo uma possibilidade para o tratamento. Então, por essa lógica, nós vamos ver que uma das causas da depressão seria a ausência ou a diminuição de determinados níveis de neurotransmissores. E a solução seria fornecer a essas pessoas esses neurotransmissores por meio, por exemplo, dos considerados antidepressivos, né? Então, causas podem ser variadas, biológicas, como acabamos de citar, determinadas ausências ou reduções de neurotransmissores, mas podem ter uma incidência em estresse físico, estresse emocional. A ciência fala a respeito de perdas emocionais importantes, como falávamos anteriormente, términos de relacionamento,
O desencarne, por exemplo, do pai, da mãe, de irmãos, pessoas muito próximas a essa pessoa acometida da depressão, são fatores que desencadeiam. Outras doenças sistêmicas, por exemplo, os males que acometem a tireoide, ou uso, por exemplo, o uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, né? Podemos citar nas drogas ilícitas o uso da cocaína como um fator desencadeador. Bom, de forma geral, essas causas todas, como você colocou, você tem contraposição a elas com esses medicamentos, né? O Luciano parece que tinha, né, Luciano, um Isso. comentário aí que tenha Sim. sido observado estatisticamente aí? Não, com certeza. Assim, né, pelo que você falou mesmo, com certeza esses avanços, né, são avanços, né, da medicina e da farmacologia também, os antidepressivos, né? Mas por que eles não estão resolvendo de fato o problema da depressão? Porque, na verdade, né, parece que está até aumentando o número de pessoas com depressão. Por que os antidepressivos não estão resolvendo de fato o problema, Vanderlei? Essa questão é uma questão interessante. Talvez a gente pudesse abordar ela inicialmente, Luciano, falando que, na verdade, há hoje, pelas técnicas da ciência, pelas diversas especialidades, a medicina, a psicologia, há uma detecção maior dos quadros, né? As pesquisas indicam que essa questão da depressão é um quadro de todos os tempos da humanidade, né? Até onde se pode alcançar e até onde se pode reconhecer, nós temos, historicamente, esses fatores reconhecidos no adoecimento das pessoas. Então, nós, como falávamos também, existe em torno de 7 a 10%, que é uma estatística recorrente, que nós temos notícias. Então, o que acontece com o antidepressivo é que é um medicamento usado para minorar o problema, não para resolver o problema, né? E aí, se nós formos analisar essa questão, essa forma de que a ciência hoje se aproxima da análise das questões de saúde, nós vamos observar que a ciência ainda não incorporou ao seu conhecimento a existência e a realidade do espírito como sendo o elemento gerador, o elemento que exterioriza no corpo os seus sentimentos, as suas emoções e a sua herança espiritual. Nós todos sabemos que a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos explica muito bem, que somos seres eternos e que vivemos uma vida anterior a esta e que viveremos outras tantas vidas, quantas forem necessárias, para que nós possamos aprender a amar, aprender a equilibrar o nosso espírito dentro das leis de Deus. Então, quando nós falamos, Luciano, que a ciência ainda não incorporou a existência do espírito na formulação das suas soluções, quer dizer que a ciência ainda não entendeu que é o espírito que, mobilizando os elementos orgânicos, produz ou deixa de induzir a produção de determinadas substâncias químicas. Então, não é o corpo em si que não fabrica ou deixa de fabricar determinados elementos da bioquímica, mas é um espírito eterno e que detém uma determinada história espiritual que, enfrentando uma nova existência, traz uma série de inibições na sua saúde. Então, você está dizendo que, a gente estava até conversando sobre isso antes, que, na verdade, essas causas para a ciência, na verdade, são causas aparentes, porque a matriz, a gênese fundamental do problema, se você tem um transtorno de transmissão, de neurotransmissão, e essa causa está, como você acabou de dizer, no espírito, que por alguma razão desequilibrou esse processo. Então, você está dizendo para nós que a ciência hoje ela está combatendo a consequência e não efetivamente a causa por desconhecer a origem, porque a ciência ainda não reconhece o espírito, porque senão ela estaria já estudando isso. Mas queremos também registrar que isso apesar de ser um avanço
ainda incompleto, um estágio da evolução da ciência médica e da psicologia, mas graças a Deus que nós temos esses elementos Sim. para fazer face a tanto sofrimento. Imaginemos 20 milhões de brasileiros, ou então 700 milhões de pessoas pelo mundo sofrendo desses males que vão além do entristecimento casual, algo recorrente, muitas vezes incapacitante. Uma pessoa cometida de uma depressão grave, ela muitas vezes se deita, não tem ânimo para se levantar da sua cama, para fazer a higiene pessoal, para o trabalho, para a subsistência. E a medicina nessa hora é uma bênção. E a medicina realmente tem sido uma mão de Deus ajudando a minorar o sofrimento de Ainda tantas que não pessoas. eliminando, né? Mas nós estávamos falando, já que você colocou aí de forma bastante clara a matriz como sendo o espírito, nós estávamos aqui falando sobre influências, né? Você tinha comentado. A questão, como ficaria a influência espiritual nesse caso? Tá. É interessante que nós estamos nesse meio e nós, Max, temos dentro da doutrina espírita, nós temos uma propriedade para falar desta questão. Porque se as diversas religiões têm a realidade, a sobrevivência da alma como um dos seus pressupostos, uma das suas bases, dos seus pilares, a doutrina espírita, nós, dentro dessa doutrina, nos sentimos à vontade para compreender com maior profundidade esses mecanismos de, vamos dizer assim, de transição entre estes dois mundos, entre esses dois lados da vida, o plano físico e o plano espiritual. Quando você fala a respeito de influência, nós podemos detalhar a questão da seguinte maneira. Em uma determinada questão do Livro dos Espíritos, o codificador Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta a essa questão é uma resposta que tem colocado todos nós para meditar profundamente, porque a resposta é categórica, mais do que imaginamos, a ponto de muitas vezes eles exercerem uma influência decisiva para o nosso comportamento. Então, a depressão, ela não é causada por uma influência espiritual, como uma obsessão, não é? Mas ela pode ser agravada por essa sintonia espiritual indesejável. Então, veja, Joana de Ângeles, falávamos no bloco anterior, ela conceitua a depressão como sendo uma questão do espírito, tem a sua gênese, a sua formação no espírito que, ao reencarnar, traz consigo mecanismos profundos ligados à culpa, a uma vacilação frente a enfrentar novos desafios e essas soluções. Então, quando nós sintonizamos com essa questão da culpa, nós abrimos espaço para uma sintonia espiritual indesejável. Então, nesse sentido, a doutrina espírita explica os mecanismos pelos quais uma depressão pode se agravar. Tá, mas nós aí podemos concluir que a matriz fundamental está no próprio espírito e, de alguma forma, aqueles gatilhos que você se referiu vão fazer com que esse processo venha à tona e a pessoa tenha que facear essa dificuldade íntima que ela traz. Nós estamos nos encaminhando para o terceiro bloco, que é o encerramento deste, mas é uma coisa importante, a contribuição da doutrina espírita para apaziguar ou pelo menos minimizar essa dificuldade que as pessoas que estão vivendo com depressão têm. Então, nós gostaríamos de deixar para você e para o nosso público que nos ouve uma pergunta: como a doutrina espírita pode contribuir para diminuir esses problemas tão complicados que a depressão nos traz? Fique conosco e voltamos em alguns minutos. Olá, amigos, estamos de volta ao EJA na TV, agora no último bloco, e nós hoje estamos examinando esse tema tão conturbado que é a depressão, que tem afligido tantas pessoas no mundo, e o papel que nós deixamos para ser analisado agora é o papel do espiritismo nesse contexto. Como o espiritismo pode contribuir para diminuir ou eliminar esse problema, né? Essa é uma questão que nos interessa a todos. O que deve fazer a pessoa, ou o que devem fazer os envolvidos com a pessoa, ou, enfim, o que se deve fazer para
para já quem está instalado essa doença contrapor e para quem não está instalado evitar que essa doença se instale. Como é que o Espiritismo pode contribuir com isso, por favor? Max, uma das questões mais importantes relacionadas ao tratamento da depressão é entender que existe uma série de profissionais capacitados para lidar com essa questão. Então, a doutrina espírita nos explica que devemos valorizar a ação dos profissionais em que a ciência, em que o mundo está capacitando em nome de Deus para ajudar as pessoas. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de fazer menção é na continuidade do tratamento. Uma pessoa que passa por um problema de depressão, em suas diversas gradações, ela deve continuar, manter como um primeiro aspecto o tratamento psiquiátrico, o tratamento médico, né? Uma das questões mais discutidas a esse respeito é que os antidepressivos, por exemplo, têm uma série de efeitos colaterais, e um deles seria a diminuição da libido. Mas hoje existem vários medicamentos novos, classes novas de medicamentos, que diminuíram bastante esses efeitos colaterais. Então, nós devemos, dentro da doutrina, estimular as pessoas a continuarem os seus tratamentos, por exemplo, com os nossos irmãos médicos. Outro momento também é entender o papel da psicologia nesse aspecto, que as pessoas precisam entender o que significa esta doença em suas vidas ou na vida da família, no âmbito familiar e no âmbito de seus amigos. Mas algo que a doutrina espírita nos traz e que é único dentro deste campo de conhecimento da humanidade é a respeito da imortalidade. Nós vamos entender nesse aspecto que a doutrina espírita vai educando, ensinando, orientando as pessoas que um sofrimento, um determinado aspecto da vida, uma determinada fase da vida difícil, isso é absolutamente transitório e uma vez superada essa questão, nesta vida mesmo ou numa outra existência, a pessoa pode sim ter um aspecto de saúde mais relevante, mais pronunciado. Então, algo que é uma contribuição da doutrina espírita para nós entendermos essa questão é entender, por exemplo, que está nos mecanismos da consciência a questão do nosso registro das existências passadas. Então, tem uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos superiores que orientaram o seu trabalho a respeito da lei de Deus, onde estaria inscrita a lei de Deus. E os espíritos respondem que estaria escrito na nossa própria consciência, nesta voz que nos acompanha e que nos vai dirigindo ao longo da nossa vida. Então, nós podemos dizer que este espírito que reencarna, ele tem sim uma história, ele tem uma bagagem espiritual. E muitas vezes essa bagagem espiritual está pesando nos nossos ombros e nós nos propomos a reencarnar no sentido de resolver estas questões, de aliviar esse peso que, por exemplo, a lei de causa e efeito nos fala, não é? Que somos livres para semear, mas somos obrigados a uma colheita. Então a doutrina espírita explica que este sofrimento não é por acaso, que não nos alcança de uma forma de injustiça frente às leis de Deus. Sim, ele é algo, um sofrimento que, vamos dizer assim, nós temos que enfrentar e superar. Como é que nós podemos fazer? Você nos perguntou. Através da evangelização do nosso espírito. Nós precisamos, como diz o Emmanuel, nós precisamos nos acostumar ao bem, pensar no bem, fazer o bem, para mudarmos a nossa sintonia espiritual. Mas se a pessoa já tiver com a doença cronificada, com a capacidade de movimentos próprios já tolhidas, como é que essa pessoa vai sair? Como é que ela vai fazer para poder sair dessa situação? Dentro do clima espírita, que toda a família, as nossas famílias que têm esta orientação espírita, elas são estimuladas a agir. A ideia, Max, é sempre o acolhimento. Doutrina espírita é eminentemente uma doutrina de acolhimento.
das pessoas, das suas necessidades, dos seus sofrimentos. Então, como fazer? Primeiro, se aproximar dessa pessoa e deixar de lado o discurso acusatório. Você precisa reagir, você tem que ir lá, você não está fazendo. Às vezes a pessoa não tem condições de reagir por ela mesma. Então, o apoio do medicamento, da psicoterapia e o apoio familiar, inspirados pela doutrina, em bases de amor e compreensão, pode ajudar muito. Nesse caso, a família deve fazer prece? Como é que a família pode se utilizar do centro espírita em auxílio a esse irmão que está na condição? Propiciando a esta pessoa que sofre, bem como a nós mesmos, portadores de outras tantas doenças, moléstias, detectadas ou não, propiciar a essas pessoas a oportunidade de fazer o bem, de aprender o bem. O estudo da doutrina espírita, Max, é algo libertador, não é? Quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. São ensinamentos de Jesus a respeito da nossa própria vida. Precisamos estimular as pessoas a conhecerem sobre as leis da vida e, conhecendo sobre as leis da vida, essas pessoas podem sim irem aos poucos, gradativamente, se libertando dos mecanismos de culpa oriundos de experiências passadas. Nós estamos falando da família, né? Uhum. Por favor, Fernanda. Como que a família pode ajudar nesse processo? Principalmente, Fernanda, com o apoio. Né? Às vezes o apoio até de levar essas pessoas aos profissionais que são capacitados para atuarem, aos psiquiatras, aos psicólogos, aos diversos profissionais que atuam no equilíbrio do orgânico, porque muitas vezes o orgânico está comprometido. E não há que se falar em apenas o tratamento de ordem espiritual, quando nós temos, sim, uma questão orgânica bem definida, bem marcada, e que, sim, a ciência médica e os nossos irmãos da farmácia podem nos ajudar propiciando os remédios apropriados para esse enfrentamento. Então, qual é a ajuda da família? Este apoio, esta orientação, porque muitas vezes quando nós sofremos, nós perdemos o referencial de como agir. Então as pessoas que estão de fora e que gostam, nos amam, essas pessoas podem ajudar fornecendo um referencial externo. Um suporte seria. Um suporte, para que a pessoa volte a ter este ânimo, essa energia de reagir a esta crise. Uma pergunta, assim, desculpa te interromper, mas uma pergunta bem objetiva do ponto de vista de auxílio. A família deve levar essa pessoa a um centro espírita? Sim, deve, mas deve também levar ao médico e deve também levar ao psicólogo. Nós estamos admitindo que, como você explicou, que nós não devemos jamais interromper o tratamento médico que coadjuva com o tratamento espiritual. Sim, o tratamento médico deve apenas ser interrompido pelos próprios médicos. Então, ainda levando para o tratamento médico, levar também para o tratamento espiritual. Sim, tão Seria importante quanto nós tratarmos o corpo, é importante nós tratarmos o espírito. Há casas espíritas que têm, inclusive, recepção para isso. A fluidoterapia, o passe, a água fluidificada que funcionam como remédio. E o estímulo, Max, principalmente, a mudança da sintonia, aquele humor deprimido, aquela sintonia como que nada mais vai dar certo na vida daquela pessoa, como se tudo estivesse destinado ao fracasso. Essa mudança desse clima, dessa situação emocional, ela pode sim ser estimulada dentro da casa espírita. Começar a integrar... Fala, Luciano. Não, é certo. O que eu estou percebendo aí na fala, aí, né, quando você começou a falar de família, né, as últimas perguntas estão girando em torno disso aí, né? E, assim, você falando da importância do apoio, do acolhimento da família, em não acusar, em estar ajudando, e que pode ajudar tanto no tratamento médico, né, levando ao tratamento médico, essas coisas, como também no tratamento espiritual. E eu acho que o que fica de positivo nisso aí é que a família também pode ajudar nessa sintonia, que eu acho que é o gancho que você deixou nessa última fala sua. Não só a sintonia dele, mas a própria família também está sintonizada com o bem. Eu acho que isso também é fundamental. É interessante essa observação sua, Luciano, porque hoje um dos conceitos mais modernos que tem, nós não falamos do adoecimento só da pessoa, mas a gente fala do adoecimento do núcleo familiar. Não é?
muitas vezes essa pessoa se colocando como um paciente identificado de uma doença que é de todos. Então, muitas vezes, apesar de nós não manifestarmos os sintomas da depressão, a verdade, o núcleo familiar está algo adoecido. Zé, me diz uma coisa, Zé Vanderlei. Nós temos aqui pessoas que com certeza estão nos assistindo, que estão sob o gancho dessa doença. O que você teria a dizer para essas pessoas? Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está conhecendo a doutrina espírita, está sendo aquecido por esses raios tão belos dessa doutrina tão amorosa, falar que a doutrina espírita é uma doutrina da esperança. Nós todos, todas as pessoas com as quais você convive, você que está passando por esse problema, nós todos temos as nossas dificuldades e você também tem as tuas. O que nós falamos para você é para se aproximar daquilo que a ciência pode te oferecer de bom e de útil. O tratamento com os nossos irmãos psiquiatras, os antidepressivos, sim. O tratamento da psicoterapia para que você possa entender o que é que esta doença fez na sua vida, as consequências, como você se encaixa nesse núcleo familiar, mas entendendo também que a doutrina espírita tem uma proposta para alívio do teu espírito, não é? Isso. Muito obrigado, Zé Vanderlei, que nós estamos com o nosso tempo esgotado e queremos agradecer aos nossos amigos. Esse é um tema que não se esgota, nós vamos provavelmente ter outras oportunidades de falar dele e colocar-nos à disposição para novamente trazê-lo e que nós possamos ajudar de uma forma ou de outra a esses irmãos que padecem da depressão. Muito obrigado, fique conosco, muita paz.